Você quer fechar sua prova na faculdade, no seu exame de ordem ou no seu concurso público? Cola comigo que eu te dou o caminho. Tudo bem com você? Giovanni Magalhães aqui, mais uma vez para dar sequência aí a essas nossas videoaulas aí de direito empresarial nesse período de quarentena em que, em razão do isolamento social, nós tivemos a nossa suspensão de aulas presenciais lá na Universidade de Fortaleza, universidade que eu leciono na graduação. Enfim, você, meu aluno do semestre 2020.1, sabe disso. Então, em razão da suspensão, passamos a ter essas aulas aí de maneira virtual, né? Seja através de videoaulas como essa e do ferramental didático pedagógico que a gente tem lá no Unifor Online, né? Mas saiba, né? Logo logo essa história dessa pandemia passa, logo logo a gente se encontra em aulas presenciais, mas por hora a história é fique em casa, vamos ficar em casa, se cuidar e continuar aí o nosso estudo da nossa disciplina, né, bicho? É bem aquela coisa, né? Cuide-se, quarentene-se e eu diria, empresariaria-se. Tá? Estamos aqui para isso, se é que essa última palavra existe. E cara, se você não me conhece, o meu nome é Giovanni Magalhães, eu sou professor de Direito Empresarial há mais de 15 anos, residindo aqui em Fortaleza, professor na graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, da Unifor, professor de Direito Empresarial também, em pós-graduações, em preparações de concursos públicos e exames de ordem, tanto em primeira quanto em segunda fase, autor de livros jurídicos direcionado aí para o concurso e para a OAB, dos quais se destacam, né? O completaço Prática Empresarial, escrito em coautoria com meu querido amigo professor Marcelo Hugo da Rocha, e o Direito Empresarial Facilitado, livro aí em que assumimos aí o volume de empresarial da coleção Facilitado, que é publicado pela editora Método. Livro esse, o Direito Empresarial Facilitado, deve estar já saindo por aí, tá? Um livro em que eu proponho aí uma releitura, uma nova forma da gente pensar em ensinar, estudar e aprender empresarial, além de dar o direcionamento do concurso que todo livro, enfim, todo leitor de livro jurídico, hoje em dia, enfim, feliz ou infelizmente, está sempre direcionado aí ao seu objetivo final, que é, ora, né, passar no exame de ordem, ora, passar num eventual concurso público, tá? Então, você que não me conhece, cara, se inscreve no canal, divulga esse canal tanto para quem gosta de direito empresarial, como também para quem não gosta, porque a minha ideia, e o nome do livro está aí para isso, Direito Empresarial Facilitado, é tentar te provar que dá para você estudar direito empresarial de modo facilitado, porém em nível top, beleza? É só você se ligar e colar junto aqui comigo, tá? Mete aí o dedo para se inscrever, dá um joinha aí nesse vídeo, compartilha aí e pode usar, não sei onde é que aparece para você, de um lado, do outro, embaixo, em cima, enfim, a parte de comentários aí para tirar qualquer eventual dúvida que você tenha dessas aulas, qualquer feedback que você queira dar aí sobre essas aulas, beleza? Bom, sem demora, hoje eu quero tratar com você de duas ações judiciais que têm o mesmo nome, tem até, eu diria, o mesmo fundamento doutrinário, mas que tem dois fundamentos legais distintos, porque quer resolver o problema de dois personagens, vamos dizer assim, distintos, relacionados ao processo de falência, relacionados ao, né, à dinâmica aí do processo de falência. Eu estou falando justamente, sabe de quê?
eu estou falando justamente das ações de responsabilidade. Meu caro, minha cara, duas ações de responsabilidade existem e podem ser interpostas no caso concreto aqui. Duas existem e podem ser interpostas no caso concreto aqui. É justamente isso que eu quero estudar com você. Vamos embora? Vem comigo então para a gente poder ver isso. Repara só. Repara só. Repara só. Primeira coisa importante da gente dialogar aqui com você. Duas ações de responsabilidade, tá? Duas ações de responsabilidade. Uma com fundamento legal no artigo 32 e outra com fundamento legal no artigo 82, tudo aí relacionado da Lei 11.101. Ou seja, cara, duas ações de responsabilidade, os fundamentos legais são parecidos, dá para a gente confundir isso numa eventual prova aqui na faculdade de AV2 subjetivo. É muito comum os alunos confundirem, mas você, meu aluno, ou você que está assistindo esse vídeo depois que ele veio a ser liberado no YouTube, não pode mais confundir, tá? Uma coisa é a gente falar na ação de responsabilidade contra o administrador. É o que a gente tem no artigo 32, por onde a gente vai começar. Outra coisa é a gente falar na ação de responsabilidade contra sócios e administradores. Aqui, perceba que quem vai assumir a responsabilidade, quem vai ser colocado como réu de uma ação de indenização, são justamente os administradores e sócios da sociedade que foi declarada evidentemente falida. Note que nos dois casos nós estaremos diante, pelo menos em regra geral, daquelas situações em que a gente fala lá na responsabilidade civil de uma responsabilidade civil de natureza subjetiva. Porque, repare, eu vou ter que ter um ato ou uma omissão dolosa ou culposa, vamos dizer assim. Eu vou ter que ter um prejuízo e, mais do que isso, eu vou ter que ter o nexo causal, o chamado elo de ligação, aquilo que vai, por assim dizer, direcionar, né? Direcionar ou ligar o ato praticado com o prejuízo sofrido, experimentado por alguém. Em ambas essa dinâmica a gente tem, que você vai estudar isso exatamente quando você está fazendo direito civil lá no começo da faculdade, né? Todo aquele que praticar um ato ilícito, artigo 186 e 187, vai ser chamado a reparar os prejuízos que daí decorreram. Artigo 927. Aqui nós vamos ver duas situações específicas. Tá? A primeira é justamente essa: a ação de responsabilidade contra o administrador, né? A ação de responsabilidade essa prevista no artigo 32. Vambora para ele. Repara, tá? Trouxe até aí no slide para a gente poder perceber esse artigo. Repare o que diz o artigo 32. O administrador judicial e os membros do comitê, aqui é importante já fazer um adendo, né? A gente sabe, a gente já estudou isso. O comitê de credores é um órgão que é facultativo, normalmente ele não ocorre, normalmente ele não acontece no caso concreto, mas
Se tiver, a mesma forma que o administrador vai assumir responsabilidade, o comitê de credores também assim o fará. Então repara, o administrador judicial e os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, causados ao devedor e aos credores, seja por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do comitê consignar sua discordância para se eximir de responsabilidade. Ou seja, o comitê de credores, como é um órgão colegiado, tá? Todo mundo vai assumir a responsabilidade pelos atos do comitê de credores. Agora, se você não é conivente com aquela ilicitude, você precisa consignar formalmente sua discordância, senão a lei vai subentender, até por analogia às normas que a gente tem para a sociedade anônima, a sua eventual conivência e a sua eventual responsabilidade. Mas tirando isso, olha o que a gente viu, né? Seja perante a massa falida, seja perante credores, seja perante o devedor, por dolo ou culpa, praticado pelo administrador judicial, se tiver prejuízo, ele vai ser chamado necessariamente para pagar a conta, evidentemente numa ação que vai tramitar por dependência ao processo de falência, né? Que vai tramitar perante a vara de falência, sujeita aí ao rito do procedimento comum, já que a lei não estabelece rito próprio para essa ação de responsabilidade, aliás, para nenhuma das duas. Beleza? Então, sobre a responsabilidade do administrador, a gente tem isso aí. Precisa que o prejuízo seja causado por dolo ou culpa. Vale dizer, se o administrador judicial prejudica alguém, mas no estrito cumprimento do dever legal, ele não pode ser chamado a responder pelo prejuízo que algum eventual credor ou mesmo devedor ou a massa falida tenha sofrido no caso concreto. Veja, nas minhas aulas eu costumo sempre dar o seguinte exemplo, para a gente poder entender essa dinâmica. Imagina que você está diante de um administrador judicial que, veja bem, primeira situação, primeiro exemplo, ele percebe que não há patrimônio para pagar a todos os credores, tá? Ele percebe que não há patrimônio para pagar a todos os credores, então o que ele faz? Ele deixa de pagar os credores quirografários para pagar os credores de cima do quadro, trabalhistas, etc. e tal. De modo que, não havendo patrimônio para pagar a todos os credores, o credor quirografário restará insatisfeito para fins de garantir a adimplência do pagamento, por exemplo, do credor trabalhista que tem mais privilégio. Pode, numa situação como essa, não é? Pode, numa situação como essa, o credor, não é, quirografário vir querer que o administrador judicial se responsabilize pelo prejuízo que ele está sofrendo? Nesses dados, nessas formas, evidentemente que não. Evidentemente que não, porque nesse exemplo o administrador ele agiu no estrito cumprimento do dever legal e, portanto, não cabe nesse caso responsabilidade. Mas imagina agora que o administrador judicial ele literalmente deixa prescrever determinados créditos em favor do falido. O falido tinha determinados créditos, cabia ao administrador judicial efetuar a cobrança, ele não cobrou, prescreveu. E agora? Bom, agora, aí sim, agora vai caber ao administrador judicial da sociedade a responsabilidade. O credor que não foi desatendido, que percebe que há um crédito que foi prescrito e ele seria de repente ali o próximo a ser pago, o credor pode entrar com ação de responsabilidade, buscando aí ser pago, ser ressarcido dos prejuízos que sofreu
pela culpa que o administrador judicial teve na perda desse prazo, ou até mesmo se essa perda de prazo, se essa prescrição se deu de maneira dolosa. Beleza? Bom, a outra situação que a gente tem, como a gente sabe, né, tá aí no nosso slide, é justamente a situação da ação de responsabilidade contra os sócios e administradores da sociedade declarada falida. Aqui a gente vai para o artigo 82 da lei, onde a gente vai debater justamente isso, a situação jurídica daqueles que são sócios e ou administradores em uma sociedade limitada ou anônima. Meus amigos, vejam, esse é um tema importante, muito comum de ser debatido, tá? Qual que é o tamanho da responsabilidade que um sócio ou que um administrador de uma sociedade que vai ser declarada falida tem, se essa sociedade que vai ser declarada falida é uma LTDA ou é uma SA, né? Lá no começo do semestre, nós estudamos a situação dos sócios de responsabilidade ilimitada, sócio ali da sociedade nome coletivo, da sociedade comandita simples, da sociedade em comum, que a gente percebia o quê? Que declarada a falência da sociedade, o sócio vai falir junto, né? O atual, que está no contrato social, os que saíram até 2 anos, fora nesse último caso, né? Os que saíram, mas que na data da decretação da falência, todos os débitos anteriores à sua saída da sociedade restaram adimplidos, restaram pagos. Mas e na sociedade limitada? E na sociedade anônima? Como é que fica? Cara, a regra geral não repercute nada da falência de uma sociedade limitada ou anônima para cima dos sócios, para cima dos administradores, tá? Evidentemente, a lei estabelece que os administradores das sociedades assumem, por assim dizer, os deveres do falido, né? Deveres esses que aparecem capitulados, né? Lá pelo artigo 104 da Lei 11.101. Mas a nível de responsabilidade patrimonial, a priori, nenhuma, nem para os administradores e nem para os sócios de uma LTDA ou de um SA. É por isso que a gente só costuma ver LTDA e SA na prática, tá? Por quê? Lá no direito empresarial 1 você aprendeu, essas duas sociedades, os sócios têm a chamada autonomia patrimonial absoluta. Eles não perdem bens pessoais por débitos empresariais em razão justamente da chamada responsabilidade limitada. Porém, tá? Aliás, além disso, nós ainda temos o quê? Nós ainda temos a situação aqui do direito empresarial 3, que é o quê? O fato da sociedade, da falência da sociedade não repercutir na vida do sócio. Porém, em 2 situações isso acontece. A primeira a gente já viu em aulas anteriores, o fato do sócio vir a ser condenado por crime falimentar e o juiz lhe imputar algum efeito da sentença penal condenatória, o que vai repercutir na impossibilidade de ele criar um novo registro empresarial. Isso, responsabilidade, como a gente vê, em nível criminal, digamos assim. Agora não. O nosso papo aqui é a título de responsabilidade civil, indenização por danos ou prejuízos causados. É justamente a situação que a gente tem no artigo 82 da Lei 11.101. A gente tem 3 pontos importantes aqui a destacar. O primeiro deles vai dizer respeito justamente às considerações gerais, né? Primeiro ponto importante que a gente tem aqui, o juízo competente. Veja, se você pegar o artigo 82, ali vai deixar isso claro.
que o juízo competente para julgar a ação de responsabilidade contra sócios ou administradores é justamente do próprio juízo da falência. Uma ação que foi declarada, uma ação que vai ser distribuída aí por dependência ao processo de falência. Outro ponto importante, a desnecessidade de realização do ativo e a prova da insuficiência para cobrir o passivo. Isso é algo oportuno e digno de nota, porque na lei anterior havia uma norma que estabelecia essa condição. Eu precisava primeiro fazer essa prova. Que foi vendido o patrimônio, não dá para cobrir o passivo inteiro para poder pensar nessa ação. Agora não. Tão logo você perceba o prejuízo, já dá para se entrar com a ação de responsabilidade pelos sócios e administradores. A outra questão importante é o prazo prescricional. Prazo esse que é de 2 anos contados aí do encerramento da falência, da sentença de encerramento processual. Nós já estudamos aí em aulas anteriores isso, o fechamento da falência. Toda falência é fechada a partir de um procedimento que começa com a sentença declaratória de falência. Desta sentença, eu tenho um prazo prescricional de 2 anos para poder entrar com as ações. Veja, dá para entrar antes desse prazo começar a contar. A doutrina mostra essa ação a partir da Lei 11.101 como uma espécie aí de exceção ao chamado princípio da actionata, né? O direito de ação ele tem relação com a prescrição, né? Porém aqui eu vou ter a possibilidade de entrar com a ação antes do lapso prescricional, antes do prazo prescricional começar a tramitar. Além disso, outra questão importante, hipóteses, né? Em que momentos, em que situações eu vou poder pensar na ação de responsabilidade? Que situações, em que momento eu vou poder pensar nessa ação? 2 situações, como a gente percebe aí no caso concreto. 2 situações. Primeira delas, um prejuízo imposto à massa falida. Vale dizer, cara, a ideia aqui é exatamente a seguinte: você tem a sociedade que foi declarada falida. Qual é a causa dessa falência? A causa dessa falência foi algum ato ilícito praticado por um sócio, praticado por um administrador? Se foi, ele vai ser chamado a responder por esse prejuízo. Tá aí a ação. Ele não vai ser falido, mas ele vai ter que indenizar o prejuízo sofrido. Ou a questão da integralização do capital, é específico para sócio. Imagina que a sociedade foi declarada falida, está lá o administrador judicial fazendo o estudo contábil daquela falência, ele percebe isso, falta integralização do capital. Dá para entrar com as ações que se fizerem necessárias aí para fazer com que esse capital seja integralizado, fazendo a cobrança disso dos próprios sócios. Aliás, é importante que se diga, hein? É muito importante que se diga, o autor dessa ação, em regra, vai ser o administrador judicial, mas a doutrina admite que os credores também também possam aí promover a ação de responsabilidade contra os sócios ou os administradores faltantes, beleza? A terceira questão vai dizer respeito aí às responsabilidades, tanto dos sócios na LTDA e do acionista controlador, quanto dos administradores em geral. Meu caro, minha cara, aqui a gente vai ter o seguinte, aqui a gente vai precisar retornar ao nosso estudo de direito empresarial 1, justamente para ver os ilícitos aí praticados na condição de sócio ou na condição de administração societária.
Por exemplo, pensando aqui em sócio na LTDA, eu vou ter responsabilidade por deliberação infringente, eu vou ter responsabilidade pela distribuição ilícita ou fictícia de lucros, e a dinâmica é essa, né? Imagina que por uma deliberação infringente, por uma distribuição de dividendos que não cabia, eu venha a ter a falência de uma sociedade, tá? Aí o caso para ser chamado. O acionista controlador é o abuso do poder de controle, né? Se do abuso do poder de controle no SA decorreu uma falência, ele vai ser chamado a responder por isso. Já a questão dos administradores, justamente o que? A sua atuação com excesso de poder, a sua atuação em desrespeito ao poder gerencial, a sua atuação violando as balizas limitadoras do poder gerencial, seja o ato ilegal, seja o ato ultra vires. Se disso decorrer a falência, dá para entrar com a ação de responsabilidade contra o administrador. Beleza? Para a gente fechar esse papo, falta a gente falar ainda sobre a questão da indisponibilidade de bens prevista lá no artigo 82, parágrafo 2º. O que acontece, cara? Veja, é possível ao juiz, nos autos aí da ação de responsabilidade, mesmo que de ofício, via determinar a indisponibilidade de bens, seja do sócio, seja do administrador, como uma forma aí de tentar garantir o juízo contra a eventual procedência do pedido nessa ação de responsabilidade. Então, é possível que o juiz determine a indisponibilidade de bens, mas veja bem, 2 pontos aqui importantes. Apesar de poder ser de ofício, vale dizer, o autor da petição inicial não precisar pedir, o juiz pode dar direto, ele tem que dar nos autos da ação de responsabilidade. Não é possível a indisponibilidade de bens do sócio nos autos principais da falência, porque sócio não é empresário. Sócio de uma LTDA e de uma SA não vai ser declarado falido. Beleza com isso? A gente mata então essa videoaula aqui e a gente volta numa próxima videoaula trazendo aí outros temas importantes da nossa matéria, temas aí que vão ser importantes também para você que assiste essa aula no YouTube, seja para sua aprovação no exame de ordem, seja para sua aprovação no seu concurso público, beleza? Conta com a gente aí. Se gostou dessa aula, mete um joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Aproveita e compartilha aí esse canal com seus amigos. E cara, qualquer dúvida, mete aí nos comentários para a gente poder dialogar. Seja a sua dúvida, seja um eventual feedback acerca dessas aulas. Valeu e até a próxima. Quer ficar caveira no direito empresarial? Entra no BOP e cola em mim que é sucesso.